Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast e eu quero saber de você. Já se inscreveu no meu canal? Acionou o sininho? Compartilhou com seus amigos, familiares, pessoas conhecidas? Então faça isso porque aqui o conteúdo é magnífico, eu tenho certeza que vai te ajudar. Hoje a gente falando sobre o quadro Mentalidade de Sucesso, eu trouxe aqui um convidado sensacional. É um cara do business, é um cara que vai falar demais para você. Coisas que vai te ajudar no seu dia a dia. Você que é líder, que é gestor, você que é empresário. Então, ó, vem comigo. Então, pessoal, é isso aí. Se inscreve no meu canal, aciona o sininho e eu já vou dizendo, Júnior, parabéns, obrigado. Maravilha você estar aqui comigo hoje. Essa tarde você se disponibilizar. Então, o JP Podcast fica feliz de ter você aqui. E eu vou pedindo que você possa se apresentar e falar para o pessoal, né? Um pouco sobre Júnior, um pouco sobre você, um pouco, todo um pouquinho da sua vida, para o pessoal entender mais sobre você. Tudo bem? Seja Tudo bom? bem-vindo. Tudo bom, Jotânio? Muito feliz e grato pelo convite de estar aqui participando desse podcast, podendo crescer e contribuir, né? Entregar o melhor que eu tenho para as pessoas, para essa audiência que está aqui para assistir a gente, e com um conteúdo bastante importante, né? Que é as relações humanas e as empresas, porque quando nós temos uma relação humana melhor, você percebe que as empresas são mais produtivas, elas conseguem ter resultados melhores, porque antes de qualquer negócio, trabalhamos com seres humanos. E quando entendemos melhor o ser humano, os negócios são mais prósperos. Esse é o grande diferencial. Então, Beleza. E quem é Júnior? bom, eu sou administrador de empresas por formação, eu sou coach, analista comportamental, terapeuta, e que todo esse universo do desenvolvimento humano me trouxe um conhecimento de preparar melhor as equipes. Eu, como qualquer outro gestor de negócios, eu tive dificuldade, desafios a serem enfrentados, que uma pequena empresa, para ela existir, você sempre é bom em algo. Eu descobri uma habilidade natural em um ramo de atividade, que no começo era a informática. Eu tinha um jeito, uma facilidade de fazer isso, e aí gerou um negócio. Só que aí eu percebi que para melhorar esses resultados eu precisava de um marketing. E aí eu desenvolvi habilidades de marketing pessoal e marketing empresarial para gerar contratos, gerar propostas e atrair mais clientes. Aí quando você percebe que você precisa de um marketing e uma boa venda além da parte técnica, você vai ver que essa empresa cresce e você precisa melhorar as suas finanças. E aí controles, fluxo de caixa, gestão contábil, gestão financeira, isso tudo é importante. E aí quando percebe que tudo isso foi alinhado, e aí precisa o quê? Trazer as pessoas certas para ocupar as carteiras certas, os setores sejam ocupados. E como é que faz isso? No passado era por indicações. Jotânio, você tem alguém para me indicar? Ah, eu tenho minha filha, tenho uma amiga que está desempregada e o processo seletivo era por indicações, por afinidades familiares, outros, pessoas que se conheciam e que estavam indicando alguém. Porém, essas vagas certamente não tinham, as pessoas não estavam preparadas para aquela função. E muitas vezes os conflitos que existem dentro das empresas, ou os resultados que não são colhidos porque estão recrutando as pessoas erradas e estão treinando as pessoas erradas para ocupar setores errados. E isso faz ter falta de produtividade, falta de alinhamento, falta de uma comunicação empresarial consistente e insatisfação do negócio, porque gera frustrações, né? A empresa cria uma expectativa de uma pessoa de ter um resultado e o colaborador também passa a ter essa expectativa e não se encontram, terminam perdendo os talentos porque estão nos lugares errados. E profissionalizar isso é muito importante, né? A gente saber que tudo existe uma estratégia, um método, um caminho, uma expertise. E quando a gente soma tudo isso, cria a maestria em gestão empresarial. Legal. Quando a gente fala nessa questão de trabalho, colaborador, empregador, a gente vê que tudo isso surgiu principalmente depois da Revolução Industrial, né? Sim. Antes disso, com certeza tinha, mas a gente não quer adentrar nessa parte medieval, entre outras situações. Mas assim, nunca foi o foco de gestão e nem de donos de empresa
melhorar a situação do empregado, né? Por quê? Porque as pessoas queriam uma mão de obra, mas queria de repente uma mão de obra que pudesse pagar pouco e ter aquele resultado dentro daquilo que eles esperavam, né. E é uma pena, porque hoje tem muitas empresas que as pessoas ainda têm esse tipo de visão. Não entende que seu maior bem é o colaborador, é o seu funcionário, porque se uma pessoa está ali de uma forma presente, né, na parte emocional, na sua parte, intelectual, mental, ele não vai gerar o que poderia estar gerando. E além disso tudo, ser validados, como ser humano, como pessoa, para ele poder, se desenvolver cada dia mais, né. Então assim, o que é que você traz hoje, dentro do que eu estou falando, para as pessoas que são donos de empresas, microempresários, que ainda têm essa coisa antiga de não saber valorizar o seu colaborador? Bom, eh, Bill Gates, em 2001, disse que vão existir dois tipos de empresas. A empresa que está na internet e a empresa que está fora da internet. E as que estão fora da internet vão deixar de existir. Isso já está acontecendo em partes, porque você percebe que muito processo empresarial já está sendo automatizado. Porém, essas pessoas precisam ser desenvolvidas para um lado intelectual, para uma parte que precisa cuidar mais do ser humano para ele se sentir pertencente. Quando a gente vai trabalhar no desenvolvimento humano sobre sentimentos, sobre emoções, nós percebemos que as feridas mortais de qualquer ser humano está na relação de abandono e rejeição, principalmente na família. E quando a gente vai ver que a empresa é uma sociedade empresarial, é uma família também, que você dedica seu tempo, você passa mais tempo dentro da empresa que você trabalha do que dentro da sua própria casa, do seu lar. Então, se você não se sentir pertencente àquela empresa, não conseguir se encaixar naquela missão e visão empresarial, naquele modelo de gestão, termina essa pessoa não produzindo e não dando o resultado que a empresa espera. Por quê? Porque são os agentes motivacionais que vão influenciar na sua produtividade. E o modelo de gestão que existia no passado não é mais o mesmo. Não tem como a gente pensar no século XXI que tudo vai ser do mesmo jeito como era antes. Não é. Não é. O comportamento humano, hoje, o cliente, ele sabe mais informação do que o seu próprio vendedor. E aí você pega, como é possível? Porque ele vai pesquisar no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, de uma maneira geral, e ele já tem as informações que ele precisa para tomar decisão. Então, hoje, ter uma equipe mais preparada para atender melhor esses clientes e saber lidar melhor em um modelo de gestão que tenha foco em pessoas, vai ser o diferencial competitivo para quem está na frente, né? Os americanos têm esse modelo de maestria empresarial, que ele tem uma visão 360 graus, que é uma visão do modelo de gestão, o modelo financeiro, o modelo de marketing e vendas e o modelo de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de talentos. A partir daí você vê a maestria do negócio. Não tem como cuidar de uma coisa só. A visão hoje é 360 graus se você quer realmente voar alto e voar mais longe. Exato. E principalmente assim, a pessoa que não investir no seu colaborador, porque tem muita gente hoje que eles não querem investir no funcionário, porque investir assim, que ele possa fazer curso, que ele possa crescer dentro da própria empresa, porque acha que quando ele achar uma oportunidade melhor, ele vai sair dali e vai para outra, né? Isso é normal, né? Então, deixa de estar investindo, porque eu acho que quanto mais o funcionário ele for consciente da sua própria vida e do que ele precisa, mais eu acho que ele se dedica, ele vai ofertar mais naquele momento que ele é para poder fazer a sua tarefa. E, e falta também sistematização da informação, né? A gente vê que eu acho que tem muitos lugares que peca demais em relação a isso. Eles cobram muito, mas oferta pouco em relação a essa parte do desenvolvimento, essa parte de conversar mais com o funcionário, de orientar melhor, de dar feedback, porque o feedback ele é importante, por mais que seja para o colaborador,
que não foi positivo, mas significa que é uma comunicação. De que forma ele se procede lá dentro? Como é que ele vem comunicando perante a própria empresa? E aí fica fácil ele se corrigir e principalmente ele diz assim: Poxa, eu tô aqui, eu vou valorizar o meu tempo presente, porque eu não estou em outro lugar, eu estou aqui. Então é aqui que eu ganho meu dinheiro e é aqui que eu vou valorizar para essa empresa crescer e eu crescer junto, porque é dando que se recebe. O que é que você acha em relação a isso? O que você traz da sua empresa para esses gestores, colaboradores e empresários? Bom, eh, na gestão empresarial a gente vai defender sempre o faturamento e o lucro. Porém, pensar em faturamento e lucro sem ter investimento nas pessoas, não tem como essa 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 balança, essa né? balança equilibrar. Então, assim, o investimento que existe no treinamento e desenvolvimento de talentos, você tem você como gestor tem um risco dessa pessoa sair e ir para outra empresa. Mas e se você for parar para pensar, se essa pessoa saiu para ir para outra empresa depois de ter todo o investimento que você fez, o que acontece? Significa que você fez uma grande escola e você está torcendo por essa pessoa dar certo na vida dela, porque as opções e escolhas que ela fez foi a melhor escolha para ela. E para você, você entende que o modelo que você criou funciona, tanto é que pessoas expandem. Se ela teve a coragem de sair, é porque você preparou para que ela tivesse essa atitude. A gente não pode, impedir o sucesso do outro, a gente tem que contemplar o sucesso do outro e Claro. saber que, de alguma forma, o outro contribuiu na sua vida para que você pudesse fazer. Eu sou muito honrado e grato pela instituição que eu passei, que eu fui estagiário, né, trabalhando em uma instituição bancária, e eu digo que até hoje a minha maior escola de vendas, a minha maior escola de negociação foi a instituição bancária. E eu tenho isso como uma grande honra. Eu poderia estar lá, poderia, mas eu não estou. Mas isso não significa que lá foi uma experiência ruim. Eu honro e sou grato por essa experiência e percebo que todas as pessoas, todos os gestores vão ficar felizes. Poxa, aquele colaborador que trabalhou comigo aqui, ele cresceu, ele melhorou, ele progrediu, ele está fazendo um trabalho extraordinário e começou comigo. Então, dentro das empresas, se você sabe que você tá tendo uma preparação, que aí existe uma diferença. Eu percebi isso quando eu era um pequeno negócio. Eu tinha 24 anos e minha equipe era mais velha do que eu. Aí chega, pô, o gestor que é o garoto, Ser né? comandado por uma pessoa Seu mais nova. comando. E aí tinha aquelas coisas, não, amigo, vamos alinhar isso aqui, porque as decisões saem a partir de mim e eu preciso distribuir isso, eu preciso que vocês entendam qual é o projeto, qual é o nosso compromisso aqui, entende? E aí você percebe que existem os ajustes que precisam ser feitos diante do processo. Eu comecei a fazer treinamento com essa equipe e preparar para que eles fizessem o melhor deles e conseguir. Porém, eu percebi que existe uma diferença. Uma coisa é eu querer treinar o que eu já sei do que eu aprendi do empreendedorismo, de modelo de gestão e que eu pudesse preparar essa equipe. Outra coisa é eu chamar uma empresa de fora para treinar essa equipe. Por quê? Porque além de fazer o que eu faço, eu pego ele tem um sentimento de que ele está sendo investido, tem um investimento para que ele seja melhor. Então, é a percepção também, poxa, como é que eu estou trabalhando com o Jutânio, ele está me treinando, estou aprendendo muito com ele e, além disso, ele está contratando uma empresa de fora, de consultoria, de treinamentos, para melhorar a minha performance. Então, ele está investindo em mim. Uma empresa não vai, um gestor não vai investir em uma pessoa para demitir ou para pensar de mandar ela embora, né? Então, essas pessoas elas reconhecem quando tem esse investimento na sua performance, como profissional. Legal. A gente sabe que quem não conhece de pessoas não sabe fazer gestão. Sim, É isso porque assim, a gente lida com o cliente, a gente lida com o colaborador e gestor, liderança, empresário, ele está lidando com o ser humano o o tempo ser inteiro. humano. O ser humano o tempo inteiro. Ah, é para comprar, para vender, né? Então, assim, quem não conhece de pessoas não sabe fazer gestão.
O que é que você diria para esse gestor com essa frase, para que eles possam acordar ou ver uma necessidade para dizer assim, poxa, eu quero contratar essa empresa para ajudar na minha equipe? Bom, eu digo, investir no ser humano, no profissional, que muda os resultados. Isso é muito importante. Eu vejo, não tem somente os números falam e as pessoas produtivas, esses números duplicam e triplicam, porque não existe um exército de um homem só, né? Só no Não. Rambo, né? No filme Rambo. Você Uhum. precisa da sua equipe para poder cuidar disso. Você precisa distribuir tarefas, saber que cada pessoa é integrante, é uma peça do xadrez que completa aquele tabuleiro, que é importante para cuidar como dono e que ele faça o seu papel. Então, como eu vi estudos do próprio, eh, vamos dizer, como é o nome dele? Paz Mendonça. Paz Mendonça trouxe no modelo de gestão dele algo maravilhoso, que foi o modelo que era mercearia, os mercados eram mercearias, balcão de atendimento que chama check-in, e fez check-out. E como é que ele descobriu isso? Através da inovação, na época dele lá, 1940, 50, eu não acredito que foi nessa data que fala da história dele, e que ele trouxe algo revolucionário quando ele foi para a Argentina, visitou e percebeu que os mercados argentinos tinham check-out e não check-in, não era balcão mais de atendimento. Era um check-out que a pessoa passasse por todas as gôndolas, percebesse a mercadoria, colocasse no seu carrinho e fosse para lá. Então, quando você vai perceber que o modelo de gestão, a inovação trouxe isso, né, para ele, como um líder, como gestor de um negócio. Porém, preparar essa loja para que haja essa mudança e que essas pessoas que serviam no balcão façam agora um novo modelo, ele tem que acreditar no seu projeto. Porque se ele não acreditar, ele não vai acompanhar e ele não vai ser produtivo. Legal. Eh, Analisando tudo que você já aprendeu, que você vem buscando, eh, qual uma das suas vulnerabilidades? Assim, algo que você hoje não, mas assim, você já viveu no passado por falta de conhecimento, por falta de buscar algo para você estar crescendo. O que, com toda sinceridade, o que é que você traria do Do passado passado para esse que presente, hoje né? não é mais uma dor para você, mas Tá. já foi no passado uma dor? Algumas coisas principais, que é tudo que você faz com coisas positivas, né? Positivas, faça o seu melhor, entregue seus talentos, habilidades e aptidões e sirva a humanidade. O que faz sentido é você acordar com um sorriso no rosto todos os dias, com disposição e energia para poder dar o seu melhor. Isso é muito positivo. Outra coisa, isso chama paixão, né? É o desejo ardente, que é a paixão. É como um adolescente. Eu sempre fui apaixonado por empreendedorismo porque fui influenciado pelo meu avô, que era empreendedor, dono de negócio, e os meus tios. Então eu decidi empreender. E aí o que acontece? Eu vi que eu gostava da negociação, da compra, da venda, de estar inserido naquele ambiente. Só que eu percebi que teve coisas que também eles não sabiam, que isso poderia ter uma potência familiar gigantesca, como muitas empresas familiares que terminam falhando em alguns aspectos, porque não estão alinhadas com a realidade do mercado atual. Então, por exemplo, eu, eu tenho um tio que teve uma distribuição com 1.000 metros quadrados de estoque e não tinha um sistema de estoque, de controle de estoque. E Chega como como. será que ele controlava isso? Tá, aí tem, o mercado dele era altamente. Ele era líder de mercado, baixa concorrência, né? Ele tinha uma marca forte, produto de alta margem e alto giro. E isso não era percebido. Hoje é necessário uma gestão de formação de preço, que aí entra o coach eh, financeiro. Você vai entrar o quê? Na formação do preço, na contabilidade financeira, na contabilidade gerencial, para que você consiga formar um preço e que você tenha um controle de entrada e saída nessa logística com um sistema que seja eficaz, porque aquele modelo não era eficaz. Então, como é que a pessoa. O meu avô iniciou há 50 anos atrás, ele é falecido hoje, e teve um negócio que não existia marketing, né?
Aí você pega, como que uma empresa cresce e perdura durante 40 anos sem marketing? Porque tinha uma marca forte, um produto de alto giro, e aí você olha, eles foram os melhores e as referências para mim, e eu percebi que nos limites que eles tiveram, como não teve. E eu vejo coisas que eu vi do sistema de crença. Acorde cedo, jogue duro, né? Dê o seu melhor e faça o que tem que ser feito. Aí você pega, Transpire, né? e aí você olha, você não precisa ser só transpirar, você precisa ser o planejador, o estrategista, para que você saiba que essa equipe vai poder produzir. E por que não tinha isso? Porque eles também não tiveram essa experiência de preparação de uma liderança eficaz, que pudesse recrutar as pessoas certas e distribuir as tarefas. Então, o modelo de gestão e de recrutamento é muito importante também na formação de uma liderança que seja sucessora para isso. Mas foi o melhor que eles tinham e o que eu aprendi e percebi. Então, vem um sistema de crença, que algo negativo é não confie nas pessoas, em funcionário, ele pode te enganar, ele pode lhe trair, ele na sua frente é de um jeito, por trás é outro. E aí você passa o quê? Acreditar que as pessoas são desonestas, que essas pessoas elas não são confiáveis. E quando você trabalha a lei da atração, você conhece através da análise comportamental, através da análise corporal, que você sabe as características predominantes da personalidade daquele colaborador, que o perfil do caráter dele, quando a gente tem o raio-x, né, do líder pleno, a gente percebe que o que aquela pessoa, aquele caráter é capaz de fazer na dor e no recurso. Então você não vai se decepcionar, já é tudo previsível, né, de acontecer, porque você tem um raio-x do ser humano com ferramentas poderosas que você consegue trazer isso para a sua realidade como uma ferramenta de poder. Então, eu vejo que tudo isso agrega hoje com muito valor. Então, a Bíblia Diniz, por exemplo, a rede Pão de Açúcar, Grupo Extra, você acha que ele estava lá contando quantos pacotes de arroz você carregou? Quantos cupons foram gerados? Não. A liderança eficaz estava o quê? Em preparar supervisores, gerentes e executivos para que o estratégico pudesse tomar as decisões com sabedoria. Não dá para ser mais o faz tudo. A gente tem que ter as equipes e as pessoas certas no lugar certo. Com certeza. Porque se a pessoa quer crescer, então tudo de uma certa forma é proporcional, né? Tem que crescer a equipe, tem que crescer os negócios, ou de repente a pessoa fala assim, eu vou ficar aqui porque até aqui está Tá confortável. confortável. E aí, quando chegar lá na frente, a pessoa, como você falou, na tecnologia, não se preparou tecnologicamente, não se permitiu a novos conhecimentos, não se permitiu a novas possibilidades de crescimento, e aí vai ser aquela situação, vai ter um feedback. Então, assim, hoje a gente percebe que o feedback que você está tendo é como está a sua vida, é como está os teus resultados. Então, assim, como é que você está com os seus resultados? Na sua família, na sua empresa, em todos os sentidos, seu financeiro, em todo o sentido da sua vida, na sua saúde, como é que está? Isso é um feedback, né? Eh, o que é que, por exemplo, a sua empresa faz que possa ajudar essas pessoas a começar a enxergar, a ter consciência desse feedback? Porque de repente tá ali uma comunicação o tempo inteiro, mas a pessoa não quer ver. Sim. A pessoa não tem a capacidade ainda de enxergar, ainda trabalha no escuro, né? Então, assim, como é que ele faz para ele enxergar o feedback e dizer assim, poxa, realmente eu preciso de ajuda? Quando o gestor, o líder, ele está aberto para a mudança, tudo muda. Quando Uhum. a pessoa engessa coisas, ele não quer a mudança não vai acontecer. Por quê? Porque é questão de permissão, né? Me permito aprender e mudar. Se eu não quero mudar nada, eu quero mudar o outro. É muito o que acontece no normal, né? As pessoas querem mudar o outro, mas não querem mudar. E para quem busca a maestria de negócios lucrativos, precisa abrir a mente para que novas possibilidades e novas crenças consigam ser instaladas, né? Colocar um chip.
eu pude ver, eu fiz uma apresentação em uma consultoria e que um homem talentosíssimo, uma pessoa com muito conhecimento assim técnico, uma pessoa muito habilidosa, muito inteligente. E você vê, não tem nível superior, não precisa, não é disso. No ramo dele, ele é um dos melhores. E aí percebe o que acontece. Conseguir um crédito de um banco para investimento de 2,5 milhões, um investimento pesado. E essa pessoa começa a entrar num estado emocional de crise com relacionamento familiar, com relacionamento conjugal, com a relação com os funcionários. Por quê? Ele tem a habilidade de trazer um negócio para ter um upgrade de uma empresa que fatura 400 mil para aumentar um faturamento e duplicar ou triplicar isso. Porém, emocionalmente, ele não está preparado para isso. Sei. Ele não está preparado como líder de poder ver que essa equipe precisa ser preparada para essa nova visão. Hum. Por quê? Porque esse crescimento que você enxerga como gestor, você também tem que vender essa ideia para a sua equipe. Porque se eles não tiverem alinhado com isso, você vai carregar essa empresa nas costas. E muitas pessoas adoecem, criam crises nos seus relacionamentos, ficam doentes e vão até hospitalizadas porque elas não estão preparadas emocionalmente para essa mudança. E que isso termina prejudicando, porque no lugar de ser o gestor, o líder, ele quer ser o pai dos funcionários que quer Uhum. proteger aquelas pessoas que não querem ter a mudança e não querem comprar sua ideia, velho. Imagina. Aí você olha, precisa uma musculatura emocional, uma mudança comportamental e criar uma sinergia nesses ambientes para que haja uma mudança e uma mudança de crescimento, porque o crescimento já chegou, a mudança já aconteceu. E você vê que isso está tão engessado que, por exemplo, você teve a reforma da feira de mercado do peixe de Itapuã. Aí quando vai caminhando, tá caminhando com o meu padastro, você ouve assim: como é que pode, tira o emprego de uma pessoa que tem 35 anos vendendo marisco. O cara vendendo marisco em um isopor encardido durante 35 anos, quando a prefeitura faz um investimento maravilhoso para criar um ambiente, né, positivo, produtivo e próspero. Você acha que em 35 anos fazendo aquilo, o cara não saiu daquela condição de ter um isopor encardido vendendo um marisco para ter seu próprio negócio, um box, um estabelecimento organizado, padronizado, né, que consiga entregar melhor para esse cliente? Então, da mesma forma que você pode ver o próprio mercado do peixe, você vê em negócios maiores que a pessoa vai implantar um sistema de CRM, que precisa cadastro de produto, cadastro de serviço, cadastro do cliente, cadastro, né, do fornecedor, e ela não. Ah, isso vai dar muito trabalho, né? Vai, gestão empresarial é trabalho, é trabalhar, é melhorar o processo. Então, se você não. Aí você diz, você não quer fazer isso, não faça. Continue do jeito que você fazia no passado. E deixe e perca os controles. Até que alguém com mais controle, com uma maestria na gestão, consiga ser melhor e lhe atropele. Tome seu espaço. É isso que acontece. O outro, para investir no marketplace, e-commerce, não quer, é resistente a fazer isso. Ah, porque vai consumir 16,5% do meu lucro. Porém, você não está investindo no marketing, você não está investindo na venda. O próprio marketplace já vende para você. E por que não? E por que está preso em uma coisa, em uma mudança que pode ser benéfica para aquilo? Então, a gestão precisa estar aberta para que as mudanças aconteçam numa visão 360 graus para a maestria de negócios lucrativos. É isso aí, isso é mudança de mentalidade. Isso. Diz assim, ou você cresce ou você se mantém numa zona que muitas vezes não é confortável. É. Porque vai chegar um momento que a pessoa vai ter um feedback que vai ser o quê? Para ele não vai ser bom. Diz assim, tá caindo as vendas, os funcionários não estão ficando mais na empresa, tá indo para outros lugares, começa a dar problemas. E aí onde as pessoas não entendem que faz muita coisa na vida e tudo comunica, né? Das coisas não começar a dar certo, é um carro que não funciona, É é, sistêmico, né, é amigo? sistêmico.
no relacionamento de a pouco não começa a ficar bom, com os filhos não dá certo, com o funcionário não tá dando certo. Então começa tudo a ficar desequilibrado, desajustado para dizer assim, você era para ter feito uma mudança, mas você não fez essa mudança até agora. Então, assim, encare seus resultados, vista a sua roupa de determinação e diz assim: vamos para cima. Porque eu acho que a vida, nós estamos aqui numa vida temporária, mas também uma vida também de evolução. E Sim, evolução também no aprendizado, no empresarial, no familiar, tantos os outros. Então, assim, ou a gente enfrenta, ou a gente vai ficar sendo, viver a vida do coitadinho, né? Então, ou você avança para algo a mais na vida, procurando ajuda, procurando um profissional que possa realmente alicerçar no conhecimento, ou a pessoa tende a fazer como muitas empresas aí que a gente vê, que acaba perdendo dinheiro, acaba fechando tantas outras coisas que tá está acontecendo varrendo a sujeira e constante botando debaixo do do tapete. tapete. Não tem coragem para enfrentar seus próprios Isso, problemas. Além de não ter coragem, não quer enxergar, como eu falei, não procura ajuda e acha que vai resolver, né? Trazendo para a vida das pessoas também são assim. E a vida das pessoas também se comunica com a vida do exato, do empresário, com a vida empresário. do empregador e do empregado, né? Verdade. Então, a gente não desconcilia uma da outra, né? Ao mesmo tempo que a pessoa é pai, ele também é profissional, ele é marido, é profissional. Então, assim, são as várias versões que cada um tem e que muita gente ainda não sabe dizer assim, eu posso fazer diferente, né? E nisso chegar ao ponto que chegar ao ponto da mudança, né? Dizer assim, eu quero mudar para isso e para isso eu quero aprender com menos preconceito e mais autorresponsabilidade. O que é que você traz para as pessoas, para os empresários, dentro disso, de encarar os seus problemas com autorresponsabilidade? É fácil colocar a culpa no outro, né. Então a gente vai Exato. pensar: "Ah, aquele funcionário não é produtivo, aquele funcionário só traz problemas". Aí você pega: "E por que ele traz? Será que você tem o melhor modelo de recrutamento e seleção para ter escolhido ele?". Pá! Foi o primeiro a Tá. chinelada. Aí será que você está treinando e capacitando a pessoa para que ela faça isso da melhor forma possível? Ou que possa enxergar de uma forma diferente. Será que sua empresa tem gestão de tarefas e indicadores de performance para você avaliar de forma qualitativa e quantitativa esse colaborador que está trabalhando com você? Ou ele está solto à vontade, fazendo do jeito dele? Então você perceba, isso é gestão, tá? Será que essa pessoa não consegue dar o melhor dele porque ele está no lugar errado, no setor errado, fazendo uma atividade que ele não gosta, que ele não se dedica, ele não tem as habilidades necessárias e, para piorar isso, ele não se identifica naquele lugar. Então, mas em outros lugares, outros setores, ele pode ser melhor e ter destaque. Então você percebe que tem várias variáveis, não existe uma visão 360 graus, é uma permissão que você consiga analisar de pontos de vista diferentes. Legal. Isso é muito bom porque dentro disso, né, eu vejo que vocês na empresa têm todo um programa de treinamentos, Isso. né? Você pode falar um pouco mais sobre esse programa de treinamento, o qual eu coloquei aqui na tela agora? Júlio, você vê, tem coisas que são motivadores, né, são motivos da pessoa. Então, eu criei o programa A Grande Jornada Rumo ao Extraordinário. E o que acontece? Uma das coisas quando eu era estudante universitário, trabalhando em uma instituição bancária, e que eu era apaixonado por treinamentos. E que eu decidi criar treinamentos, porque um dos meus motivos de trabalhar naquela instituição era ser treinado por um dos melhores treinadores daquela instituição. E aquilo ali me motivava. Eu cheguei ao ponto de meu gerente dizer assim: "Você daqui a pouco não trabalha, você só faz treinar". Mas na hora que eu tiver preparado, treinado com tudo que tem de melhor da instituição, eu vou ser um dos melhores. E foi feito, aconteceu isso. O resultado veio que
a agência que eu tinha, que era a pior performance que tinha, depois que todos os treinamentos que eu fui preparado, ela se tornou a segunda agência de destaque, nível Bahia. E aí você olha, um superintendente do banco que veio do Rio de Janeiro para poder parabenizar a gente, porque todas as metas foram batidas, por quê? Porque eu e meu amigo que trabalhava lá, a gente foi treinado na melhor escola de vendas e de negócios que a gente conseguiu desenvolver habilidades de vendas, de marketing, de liderança, para poder fazer algo grandioso dentro da agência e conseguimos fazer isso, tá? Então você percebe que treinar é importante, é uma preparação antecipada do resultado que está por vir. Quando não tem preparo, não tem ensaio. E aí você percebe que tudo fica meio solto, sem regra. E quando a pessoa entende que aquilo ali tem um método, tem um caminho, tem uma estratégia, e que tudo isso é técnico, vai ajudar lá na frente no resultado. Então, falar de eh, motivação, a gente precisa entender dos motivos. Quais são os meus motivos para ser um gestor, para ser um líder? Quais são os motivos que você tem de ser um colaborador, de trabalhar comigo? Todos nós temos motivos. E aí perceber que a motivação pode vir por algo pequeno ou algo grandioso. E eu sou motivado por treinamento. Eu acho um grande valor. Não é só o valor financeiro que me motiva. O valor do conhecimento me motiva também, tanto quanto o dinheiro. Porém, quando você descobre dentro dessa equipe, para ela se tornar positiva, quais são os motivos dela, para que ela saia de casa todos os dias e venha trabalhar, e que ela consiga produzir e dar o melhor, dela se sentir pertencente àquela instituição, que ela possa entregar o melhor dela e que essa empresa funcione melhor, porque ela se sente pertencente àquela família, àquela sociedade empresarial, dando os seus talentos, suas habilidades, servindo a humanidade com o melhor que ela tem. Isso é vibrar na prosperidade, na abundância. A pessoa se sentir importante, aquilo, poxa, eu faço esse negócio crescer e prosperar. Eu sou um agente transformador dentro desse negócio. Isso é muito positivo também, né? Essas Claro, pessoas precisam se sentir motivadas, despertando dentro delas o motivo de produzir e trazer os resultados. perfeito. Eh, Acho que todo ser humano sabe, e que não tem como um empresário ou qualquer outra pessoa, que trabalha nesse ramo da gestão, da liderança, ele não vai entender o que eu vou dizer aqui agora. A gente tira por questão de profissional. As pessoas, por exemplo, eu vou naquele médico que ele tem um certo tempo de profissão, ele já tem uma pessoa idosa, você tem grande credibilidade naquele profissional. É uma questão de uma cultura, de um arquétipo, né? Verdade. Aí assim, eu vou naquele médico que ele é novinho, doctor, né? Então assim, eu vou lá naquele cara que é aquele cara novo. Rapaz, sei não tive muita confiança não, muito novo, deve ter se formado agora. Talvez o cara seja realmente um excelente profissional, ele estudou, ele sabe, mas a pessoa que está sendo atendido nem sempre tem aquela confiança com aquele profissional por uma questão de ele ser uma pessoa jovem. Aí onde eu vou? Porque os grandes empresários, eh, profissional, liderança, gestão, eles não entendem em relação a isso. Porque significa assim, quanto mais eu treinar o meu funcionário, mais ele vai ter habilidades, ele vai ter uma predisposição, uma tendência maior a fazer um trabalho melhor, a fazer um trabalho com mais qualidade e ganhar tempo em fazer uma função que talvez ele levasse uma hora, ele pode levar 30 minutos, pode levar 15 minutos, porque ele já tem habilidades adquiridas através de quê? De Treinamentos. treinamentos. Então, assim, treinar, 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 treinar até que se torne. Então, como é que você hoje não pensa em relação a isso? E dizer assim, a chave que você tem para você ter mais resultado na sua empresa é investir mais na sua equipe. Porque quanto mais a equipe treina, quanto mais a equipe é estimulada de uma forma sistematizada, tem uma tendência, logicamente,
de ser uma equipe mais preparada, né? Que acho que é a Verdade. função, e esse é uma coisa do qual você oferta, e as pessoas precisam ter essa visão, essa mudança de mentalidade, para entender o quanto que precisa dizer assim, eu preciso contratar profissionais que possam fazer isso. Tirar a capa do Batman, eu posso colocar assim, da superioridade, né? Porque acha que minha empresa não precisa, ou sei lá o que, os meus funcionários todos sabem. Mas é assim, analise seus resultados. Ou faça um teste, dizer assim, eu estou tendo um resultado X, será que se eu treinar minha equipe, dentro de quantos meses eu posso ter, quanto tempo eu posso aumentar os meus lucros, melhorar meus resultados, mas para isso você vai ter que se permitir, não é isso? Tudo é questão de permissão. Você pode ver aí as academias. A maioria das academias de bairros foram fechadas. Por quê? Porque entrou a Alfa e entrou a Smart. Aí você pega, por que essas redes? Um dia elas foram pequenas, como Uhum, todas essas grandes lojas hoje, como a Magazine Luiza, um dia foi pequena. Eram, eh, eram lojas de bairro. E o que acontece? Houve um crescimento. E por que houve esse crescimento exponencial, como teve a Smart, como teve a material de construção Ferreira Costa? Muita material de construção fechou por conta disso. E eles chegaram com uma proposta mais agressiva, uma proposta de inovação, de ter um atendimento diferenciado, de ter uma estrutura muito melhor do que os outros produtos, produtos também, com marcas, né? Parcerias, setores. E aí você percebe que isso mudou. A própria rede de mercados, quando entrou forte agora Atacadão, Açaí, aí você pega, cadê o macro? O macro era tradicional na nossa cidade, e não é, aham, o que fez o macro deixar, né? Provavelmente é o modelo de gestão engessado em algumas coisas que não estava atento para uma concorrência e uma mudança. E esse gigante veio e engoliu, tá? Então, assim, se você não tiver disposto a se permitir uma mudança, não deixe somente que essa mudança aconteça quando seja o último grito de sobrevivência. sobrevivência. Isso é uma questão de opção, né? A gente não tem como mudar como consultor, como eh, especialista, né, coach, de querer uma mudança que a pessoa não se permita. Tudo é uma questão de, 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 de permissão, né? A pessoa está aberta para essa mudança. Exato. Para isso, eu quero dizer o seguinte, que é uma coisa muito fácil aqui. Eu estou olhando para essa câmera, mas significa que tem mais duas câmeras me filmando. Aí vamos o seguinte, como eu estou aqui, Júnior agora não está aparecendo para você, certo? Só que ele também está sendo filmado, as outras câmeras estão pegando ele. Não significa que você fazendo algo e que o outro deixa de existir, né? Verdade. Então dizer assim, eu tô tendo bons resultados, mas assim, e o lado desse treinamento, de estar buscando novas ideias, olhando a situação do mercado, vendo o que é que está hoje, que a gente vive num mundo globalizado, o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, tantos outros. Qual é a nova tendência? Né? Então, assim, por que eu estou sendo orientado? Né? Por que eu estou sendo, tendo um mentor para isso? Será que tem alguém pensando junto com você? Aí eu vou dizer uma coisa assim que é bem legal em relação a isso. O que eu quero te dizer é que se você pegar uma moeda, jogar para cima, vai cair cara ou coroa. E o que cair não significa que o outro não exista. Então, assim, você pode estar tendo um foco hoje, tá tendo grandes resultados, mas assim, como é que está a minha equipe? Eu estou tendo um resultado legal, mas o que é que eu posso fazer para melhorar minha empresa e melhorar minha equipe? E aí, porque está dando certo, não significa que o lado errado, não significa que as coisas começar a dar errado, não exista. Ela simplesmente Tá aparecendo menos. porque o que está em evidência é para você, devido a um certo plantio, porque houve um plantio, houve uma dedicação, houve uma energia gasta, houve uma ação. Mas aí a pessoa tende a fazer o quê? A relaxar. A relaxar. Porque acho que tá bom, né? Aí não quer mais fazer treinamento, não quer fazer mais Isso, gasto, a pessoa só quer colher, só quer isso. colher. E quando acabar a colheita, vai fazer o quê?
vai sangrar, né? vai para escassez. Vai para escassez. Então você está É, entendendo? é. Então, como é que de repente esses gestores, eles podem começar a ver essa necessidade e esse gatilho, né, essa mudança de mentalidade, de entender e dizer assim: "Tá dando tudo certo". Não é pensar no negativo, mas dizer assim: Mas eu posso melhorar o que está bom. "Exato, porque se eu Essa é não outra. melhorar, vai acabar o Agora, vai plantio". acabar o plantio, exatamente. E aí o que é que Bom, vai vir? A são, escassez, a é, seca. são percepções distorcidas de realidade. Eu vejo assim, como gestor, eu vou ter que tomar decisões. Aí eu te pergunto, eu tomar a decisão somente com as minhas verdades é o suficiente? Não. Mas se eu peço, você não é meu mentor no momento, mas se eu tiver uma pessoa, um especialista que consiga enxergar de fora e que me oriente para tomar as melhores decisões e escolhas, eu vou ter decisões mais assertivas ou vou errar mais? Mais assertiva. Então, assim, você percebe a necessidade. Isso nos Estados Unidos, você pode ver até no Netflix, Billion, um programa daquele que fala Uhum. sobre bolsa de valores. Aí você pega, todos eles são analistas técnicos, todos eles são profissionais de alta performance. E porque existe um núcleo de coach, de terapia dentro da própria empresa, uma parte para fazer esporte, né, uma bike para treinar e fazer algo, eles têm essa visão e aqui não tem nesse modelo. Que você percebe quando algo que eu não consigo enxergar, que é um ponto cego, faz eu desestabilizar tudo que já está feito. Realmente. Então quando eu consigo ampliar a lente, com a lente de aumento, que eu consiga ter uma visão 360 graus, tudo muda. E uma das coisas que tem, se eu tomo uma decisão, tudo bem, a decisão é minha, certa ou errada, a decisão é minha como gestor. Porém, se eu tenho pessoas que possam enxergar de fora e me orientar nessas decisões, e sabendo como profissional de desenvolvimento humano, quais são os meus talentos, minhas habilidades, minhas aptidões, a minha linha de raciocínio, o que seria mais assertivo nessa decisão, e isso é poderoso, né? Então você saber que não está só. Então, o que eu vejo, por exemplo, em uma consultoria que teve, a pessoa disse que fala com a esposa de forma repetida aquilo para ver se ela entende. Na verdade, ela já entendeu. Ele que ainda está em dúvida se ele vai tomar aquela decisão. Você percebe o comportamento humano, que ele precisa de que alguém aprove o que ele está dizendo, porque ele está inseguro. E será que vai ser no seu casamento que você vai achar essa resposta? Não, você precisa de alguém que pense como um business. Não é dentro da sua casa que você vai trazer o problema Pode da ser uma empresa, ajuda, uma ajuda, mas não né. uma das ajudas. E aí você percebe que, por exemplo, eu fui numa clínica de cirurgia plástica, um profissional renomado, e ele chegou, pediu na época para poder reformar os computadores. E que ele pegou o computador velho da casa dele, todo oxidado, que quando pegou o gabinete caiu os ferrolhos. Aí eu cheguei e perguntei, doutor, com todo respeito, o senhor quer que repare isso aqui? Quem é que vai usar? Ele, não, eu trouxe da minha casa e quero que a secretária utilize esse equipamento fazendo a manutenção. Eu chego, com todo respeito, você quer que sua empresa cresça e prospere ou fique estagnada e Igual quebre? esse notebook, igual essa máquina. Aí ele disse: não, eu quero que minha clínica cresça e prospere. Pô, então você quer pegar o pior que tem de dentro da sua casa, que não serve mais para nada, para jogar no lixo, e quer dar para um equipamento para uma pessoa trabalhar e produzir, trazer um resultado? Pelo amor de Deus, doutor, coloca uma máquina nova, coloca a pessoa para produzir em um equipamento que tenha performance. Comunicação, qual o feedback? Com a comunicação. Inversão de valores. É, Ele traz tudo com uma realidade da realização pessoal, que é melhor para ele, e não quer investir no ambiente daquele negócio para que seja produtivo e próspero. Tá? Então, você percebe. Então, cada decisão, escolha, se saber mexer as peças do tabuleiro, vai ser importante. Aí eu vou cobrar da minha secretária uma performance de um equipamento que não produz. Que ela para passar um e-mail, ela não tem Velox, ela tem Lentox, fica rodando ali, que não esperando. processa e tal. E você quer produtividade com equipamento de baixa performance, e aí você percebe que essas mudanças, esses investimentos, consciência, né? De decisões. E aí vai, eu não, eu vou fazer treinamentos empresariais e que aparece a pessoa, não, mas minha equipe, eu tenho uma equipe de vendas.
Beleza, mas ela sabe vender pelo WhatsApp? Ah, no WhatsApp é só mandar mensagem. Será que é só Aí a pessoa não tem uma escrita boa, ela não tem um roteiro de comunicação, ela não sabe se comunicar de forma de texto, imagem e de vídeo. Termina atropelando porque tudo existe um método. E aí o que acontece? É como um roteiro de um filme, tem começo, meio e fim. E a Claro. pessoa não sabe fazer aquilo, mas diz: "Não, eu sei", porque usar o WhatsApp todo mundo sabe fazer. Você sabe fazer no modelo de maestria para que haja uma conversão melhor? Você sabe quantas pessoas são atendidas, quantas convertem em vendas, quantas contribuem para o faturamento? E aí você vai percebendo que tudo precisa uns ajustes para que funcione melhor para conseguir a excelência em negócios lucrativos. E muitos ajustes. Principalmente quando você fala em vendas, e para você que está nos escutando aqui agora, eu fosse você começaria a refletir um pouquinho, porque para isso ele teria que entender mais sobre o tipo de perfil, né, das Sim, pessoas. Porque assim, tem pessoa que ele pode chegar lá decisivo a querer comprar algo, ele já pesquisou antes, ele sabe o que quer e ninguém vai mudar a cabeça dele. Já vai ter aquele outro que vai chegar, vai ser bem comunicativo, falar com todo mundo, e aí vai contar várias histórias, vai sorrir, vai chegar com a roupa colorida, bem legal, e talvez compre. Vai ter aquele outro que é muito exigente, ele vai querer saber sobre o produto, ele quer ler o manual, ele quer saber tudinho, uma pessoa metódica. Como é que a sua equipe age perante esse tipo de cliente? E vai ter aquele que chega parecendo aquele envergonhado para comprar o produto, mas ele não quer nem que ninguém chegue perto. Quando chegar, não, simplesmente eu estou olhando, fique tranquila. E aí, como é que sua equipe fica o quê? Incisivo em cima, vai dar um cartãozinho, vai sentar distante, dizer se ele precisar, que só levantar a mão que a pessoa vem, como é que faz isso? Né? E aí é como você falou, se não saber se comportar, já perdeu uma venda. já perdeu. Perdeu venda, quanta E vai perder durante uma semana, durante um mês, durante um ano? durante E quanta empresa está perdendo perdendo de por você não faturamento. conhecer e não se permitir a novas metodologias, a novos conhecimentos, ou simplesmente vai pelo que o mundo coloca, que as mídias colocam, que as pessoas preconceituosas por não conhecer uma metodologia colocam. E para isso eu trago uma coisa bem interessante, que a gente vê constante falar sobre o profissional coach, né? Sim, Então, assim, as pessoas falam constante desse profissional e eu vejo que as pessoas não conhecem, nunca viviam uma metodologia, nunca passou por um profissional coach para dizer assim, como é que ele faz, quais são as ferramentas que ele utiliza, quanto tempo de duração em cada, qual é a fala que ele faz para te promover de um ponto A para o ponto B, mas simplesmente vai pelo que tudo aí pré-estabelece, a televisão, o comentário das pessoas, programas de humor que vai ridicularizando um profissional e você vai ficando com estigma, né? Estigma porque a pessoa que está do outro lado acredita que é daquela maneira. E aí, você vai se deixar levar pelo que as pessoas falam ou você vai se permitir a conhecer e vai não julgar, porque quando a gente aponta, a gente também está sendo apontado. E você, como profissional hoje, o que é que você diz em relação a isso? Sobre essa visão que muitas vezes a pessoa tem de um profissional coach, e é uma visão errada, porque quem fala nunca viveu. bom, quando eu fui para os Estados Unidos, o que eu percebi que a maestria dos negócios que existem nos Estados Unidos, todos eles têm um profissional coach dentro do seu negócio ou Claro, tem alguém que lhe acompanha. Um dos treinamentos que tem de Tony Robbins, um dos meus mentores, ele tem um cartão Diamond, algo assim, que para passar 15 dias com ele na Ilhas Fiji, imagine. custa US$ 250.000. Uau, Tá no meu mural. Aí você pega, poxa, como é que uma pessoa cobra 250.000 para passar 15 dias de férias na Ilhas Fiji ouvindo um mentor? Se você tá lá e tem gente que paga, é porque seu negócio está altamente lucrativo, sua mente está, né, em um nível de produtividade altíssimo. Eu tive um acompanhamento do meu próprio processo quando eu pensei em desfazer de alguns negócios e atividades,
E eu percebi a importância de criar uma musculatura emocional, de estar mais alinhados nas minhas decisões e escolhas para eliminar as dúvidas, as incertezas, de perceber que os ajustes que eu fiz, como a regra de Pareto, né, dentro do Uhum. negócio, eliminar 80% das coisas que me trazia problema, que me trazia prejuízo, que o controle, a gestão era mais dificultosa e concentrar nas coisas mais produtivas e que estavam tendenciadas para ter um resultado melhor fez eu faturar em 3 meses e meio o faturamento do ano inteiro. Aí você pega: "Poxa, por que não aconteceu isso?" Porque se eu não estava bem emocionalmente, se eu não estava bem com o que eu queria continuar com aquelas atividades, fez a minha performance cair, porque quando o ser humano não está bem emocionalmente, a sua relação conjugal, as suas finanças, os seus negócios, tudo isso fica comprometido, porque o ser humano é sistêmico. E quando a gente entende e encara isso, que o outro vai me ajudar a ser melhor, a gente se permite, se desprende de ego, de vaidade, de orgulho, que eu posso aprender com o outro e que o outro sempre vai me mostrar um caminho diferente que eu não consegui enxergar ainda. Então eu não me preocupo nessa visão distorcida de realidade, que assim, tem profissões do passado que existe até hoje, né, com a própria prostituição hoje, né, hoje não é mais prostituta, é uma garota de programa, né, um Do prazer, a garota dos então prazeres. você vai vendo que mas existe, é uma profissão antiga. Então toda profissão, ao longo de anos, vai ter uma visão distorcida, né, de uma realidade. E aí, assim, tem profissões que vão deixar de existir, tem profissões que vieram para ficar. E eu vejo, tudo que você está para servir à humanidade, entregando o que você tem de melhor, com os seus talentos, habilidades e aptidões, e isso, está relacionado à sua missão e propósito, e isso vai fazer você crescer e prosperar, não Uau! é? E principalmente, né, quem quer um processo com um profissional, desenvolvimento humano, é uma pessoa que já vem buscando também o autoconhecimento, é uma Sim, pessoa que já vem buscando transformação, é uma pessoa que está propícia a crescer bastante e entendendo que nada é de um dia para outro. Você tem que plantar para depois você colher, sim. né? E um processo com um profissional assim não é para todo mundo. Então, assim, tem pessoas que Quem não estiver aberto para mudança estão não é para preparado essas para essa pessoas. mudança, está preparado para viver uma situação diferente. Tem aqueles que não, diz assim, o que eu estou fazendo está bom, ou tem muita gente que nem sabe que existe uma possibilidade de ele performar, dele melhorar na vida dele e na vida da família, na vida da sociedade, da sua comunidade, porque ele nasceu e acredita que ele é aquilo que falaram que ele é. Então, Nós somos muito mais do que isso, né. exato. Então o seu eu ainda nem nasceu, né. Então, assim, você está num corpo ao qual você anda, você paga a conta, você faz sexo, mas você está no piloto automático, amiguinho ou amiguinha. Então, assim, reflita no que você pode fazer de melhor por você mesmo, por você mesma, e dizer assim: eu posso muito mais. E isso, quando a pessoa não entende que ela está no piloto automático e começa a adoecer, e aí a doença vai dando um sinal na vida dela, né, como Precisa, né, você porque vê se não for desse jeito a pessoa não é, acorda, eu tive um tem atendimento que que tomar você uma vê, porrada. uma pessoa jovem, né, sem vícios, bem-sucedido, está num piloto automático e você chega depois e vê com um papo como tivesse com impotência sexual, com dificuldade, né, de Hum, ter, estímulo sexual, e aí você percebe, não é saúde ali, ali é mente, é. né. E que essa mente no piloto automático que não consegue desconectar negócio, casa, família, mulher, né, sexo, e começa a adoecer por conta de fatores emocionais, comportamentais e está no piloto automático e acha que está tudo bem, está tudo certo. E perceber que precisa de ajuda, de uma orientação, uma maneira de mudar isso, para que haja as mudanças. Pra você ter ideia, uma vez eu fiz uma consultoria e dentro do planejamento do que seria feito, um dos donos disse assim: "Júnior, eu não quero que faça desse jeito não, faça desse jeito".
Chega, amigo, eu passei o final de semana todo pensando nessa estratégia para a gente implantar aqui. E, e o que acontece? A empresa é sua, você tem a liberdade de fazer como você queira fazer. Porém, você contratou para que a gente faça. E desse jeito aqui, infelizmente, do modelo que você está fazendo, está querendo, não vai dar certo. Ele, por que não vai dar certo? Por conta disso, disso. Você já testou e fez no passado isso? Fiz. Deu certo? Não. E por que você quer contratar uma consultoria para fazer do seu jeito que você já viu que dá errado, para tirar a responsabilidade das suas costas? Entendeu? E aí você vê que a pessoa está preso em amarras emocionais, prisões emocionais para Autossabotagem, né? em autossabotagem, por conta do ego, da vaidade, do orgulho, de não admitir que ele está vulnerável de errar também. E se hoje tem alguém de fora trazendo uma solução inteligente, criativa, diferenciada, e que haja uma maneira mais simplificada de fazer, e e o principal, fazer para dar certo, tá? Então isso é evolução, isso é sair do piloto automático, né, que se saber que você, cresce junto com outras pessoas. Beleza. Júnior, nosso podcast está chegando ao final. Foi sensacional bater esse papo aqui, entender mais sobre o profissional do desenvolvimento humano, falar aqui com o pessoal. E eu já vou aproveitando para agradecer a sua presença aqui, agradecendo que você compartilhou, que você se inscreveu no meu canal, que você acionou o sininho e ainda vou adorar ler o teu comentário, foi o que você achou desse vídeo, dessa aqui, desse nosso bate-papo aqui no podcast, o JP Podcast. Então, eu aproveito e agradeço também, de muita gratidão a sua presença aqui nesse momento, da gente compartilhar esse momento e dizer que o JP Podcast está de portas abertas e que você seja cada dia mais abençoado e que tenha toda a prosperidade a qual você almeja e deseja. Amém. Então, forte abraço, tudo de bom, e eu deixo as Teu considerações finais para você. Eu tenho um recadinho para quem está assistindo esse podcast, que vai deixar os comentários, tá? Acessando o site da holdnegócios.com.br, você pode agendar uma sessão estratégica comigo, no qual você terá 30 minutos para fazer todas as perguntas que você queira e que eu posso criar junto com você um planejamento estratégico para resolver um problema de imediato que você deseja. 100% gratuito. Então, clica lá no site e agenda. Veja, porque as vagas são limitadas e a gente tem um horário para atendimento. Então, aproveita lá e faz sua inscrição para que a gente consiga fazer esse encontro online e gratuito, tá bom? Fica com Deus aí, estou aqui. Muita gratidão pelo convite, Jutânio, de sempre estar aqui fazendo algo positivo que me deixa muito orgulhoso desses convites de estar aqui com você. Beleza. Abraço, pessoal, tudo de bom.